Então, eu estou aqui para falar de um assunto meio óbvio, né? E na verdade é tão chato falar desse assunto, não era nem necessário tocar nele, mas chama-se sobre a mentira. A mentira. Eu acho que o que não ficou muito claro ainda é a potência da verdade. Isso ainda não ficou muito claro. Na verdade, a gente só tem alguns milênios de civilização, ainda não deu tempo para a ficha cair, para a gente perceber que a verdade de cada um, a verdade do teu sentimento, a verdade daquilo que você está expressando no teu mais íntimo, ainda não ficou claro que isso é a coisa mais importante que transforma o mundo agora. Transforma o mundo agora. A gente pensa em reformas, em revoluções, revolução armada, revolução pacífica, tirar fulano do poder, botar cicrano no poder. E nós somos basicamente regidos pela mentira, pela mentira. A impressão que tem, o que eu aprendi com a civilização ocidental e não somente com ela, foi que para você ter algum poder você tem que mentir. Você não pode ser quem você é. A gente já teve vários exemplos do contrário, né? De pessoas que atingiram o seu poder pessoal extremo, sendo verdadeiro, sendo honesto, sendo sincero. Só que nós chegamos num ponto, no Brasil e no mundo, onde talvez seja o momento culminante da mentira, a dinastia da mentira, o império da mentira, né? Isso está tão disseminado, né? Por isso eu falo a mentira em metástase, isso está tão disseminado, está corroendo tanto, que já é uma coisa naturalizada. Né? Você, para obter determinados objetivos, você mente. Nunca se fez uma associação direta entre a doença física e a mentira. Não se fala sobre isso. Você mentir e você somatizar no teu corpo doenças, algumas das quais muito fortes, como câncer, por exemplo. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo que teve câncer foi através da mentira, não é isso não. Mas as nossas doenças, pelo menos 100% delas, no mínimo 100%, elas ocorrem com a nossa autoria. A gente pode atribuir a vírus, fungos, bactérias, mas não há nada que não tenha a nossa marca autoral. E doença é sinônimo de desvio, desvio do natural. Desvio do natural. O natural é saúde. Não existe doença no natural. E nunca haverá doença no natural. Né? Mas, no desvio, sim. Toda vez que a gente desvia, o nosso corpo ele é fantástico, porque a gente pode, inclusive, acreditar nas nossas mentiras. Né? A gente pode ter uma psicopatia leve, se é que isso existe, né? Uma psicopatia leve, e aí a gente acaba acreditando nas coisas, nas versões que a gente vai dando, e vai convencendo pessoas, milhares, às vezes milhões de pessoas, né? E a gente não se dá conta das somatizações corpóreas que a gente vive a partir desse desvio, a partir da mentira. Na filosofia, a filosofia moderna, especialmente a contemporânea, fala-se da ode à dúvida, né? Enaltecendo, entronando a dúvida. Há beleza nisso. Realmente há beleza nisso. Isso até certo ponto, isso vai até certo ponto, porque eu sou de uma tradição milenar onde existe a verdade. Existe a verdade. E ela não é exatamente a verdade filosófica. A verdade é o fluxo, a verdade é o natural, a verdade é o ser que é, a verdade é o agora. Se é que dá para entender. Uma vez perguntaram, não sei se foi o Louis Armstrong, não sei se foi a ele, perguntaram o que era jazz. Ele respondeu, bem, se você não sabe, não vai saber nunca. Pois é um pouco isso que eu estou falando. Se dizer que a verdade é o natural, isso é uma incógnita filosófica, é porque você está
acometido do vírus da problematização, porque você sabe que na cultura ocidental a gente, para conquistar alguma coisa, a gente tem que problematizar e depois encontrar a solução para a problematização que você criou. Esse é o estado de coisas que a gente vive. Mas a verdade, quando você olha a tradição do Tao, do Zen, por exemplo, é o natural. Então, a minha fala, na verdade, isso seria um grito meu contra a naturalização da mentira. Né? Isso tem sido disseminado como o vento dissemina as sementes. E vai germinando, essa porcaria vai germinando. Mas do que mentira eu me refiro? De que você, para chegar a um determinado poder, a uma determinada conquista, a um determinado lugar, você não pode ser você. Você tem que ser uma imagem de você, uma imagem bacana, uma imagem boa, uma imagem interessante, mesmo que essa imagem dure pouco tempo. Né? Ok, mas eu consegui. Será que eu coloquei meu nome na história? Será que eu acabei impressionando alguém pelo menos 20 minutos? Ou pelo menos um dia, 6 meses? Né? É patético, é absolutamente patético, é risível, é triste, é miserável. A nossa fome de verdade, é algo absurdo. Já era assim, agora está muito maior. E nós estamos confusos. Né? Isso é verdade, isso é mentira, isso é verdade, isso é mentira, isso é mentira, isso é verdade. Olha nos olhos. Olha nos olhos das pessoas. Eu tenho assistido algumas lives, para efeito até de estudo, de algumas pessoas bem intencionadas que trabalham na área do comportamento humano, que tem 1.000 trejeitos para seduzir, 1.000 trejeitos para seduzir. Tem algum conteúdo, essas pessoas têm uma boa intenção, têm alguns conteúdos, mas não sustentam que estão fazendo ali uma performance para angariar seguidores, para angariar mais e mais seguidores. E não tem tanto conteúdo assim quanto o seu jogo de corpo, a sua maneira de olhar, o seu jeito do cabelo aparenta. Né? Há muito tempo que a gente sabe que a gente está no império das imagens, a gente sabe disso. O império das imagens, ok. Mas o meu foco não é chegar e dizer que esse mundo está perdido, nada. Nós nos perdemos já há alguns milhares de anos. E, evidentemente, que tem um investimento nisso, tem um investimento nesse desvio, nesse autoesquecimento, né? Que a gente gosta de chamar também de autossabotagem. Isso são sintomas de uma falta de amor, de uma falta de reconhecimento, de educação, de verdadeiro afeto. Né? Você não pode mentir para chegar em determinado lugar, para conquistar determinado cargo. Você não pode mentir para conquistar uma pessoa. Existe, vocês sabem, já me conhecem um pouco, sabem que eu trabalho com 100% de possibilidades. Né? Eu não descarto nada. Até o fato de você poder matar alguém, isso pode ser em legítima defesa. O fato até de você mentir pode ser algo positivo. Pode ser algo positivo. Se você, por exemplo, está numa causa nobilíssima, numa causa da ordem do natural, e você precisa ter uma mentira a serviço da verdade, ok. A verdade é o fluxo, é o natural. A verdade é o ser que é, a verdade é o agora. Então existem raríssimas opções, raríssimas possibilidades onde você é permitido mentir. Até mesmo, às vezes, quando você está educando um filho e esse filho está completamente desviado, arrebentado por algum tipo de droga, e você comete aquela mentira que o salva de alguma forma. Mas não é disso que eu me refiro. Eu não vou gastar meu tempo falando disso. Todos nós sabemos exatamente do que eu estou falando. Os jornais, a imprensa, os governos, os fiéis, os seguidores, os devotos, as igrejas, as religiões, fundamentalmente estão baseadas na mentira, nas versões. Mas a questão não é
Mas então me diga qual é o livro que fala a verdade. Muitos livros falam verdades, muitas pessoas. A questão não é essa, a questão é a seguinte: vocês querem acessar a verdade? Diga de fato o que você está sentindo. Diga de fato o que você está vivendo. Não adapte, não faça uma adaptação das narrativas para se conquistar algo. Essa conquista, ou ela é genuína, verdadeira, sincera, profunda, ou ela está no Dharma, ou ela não é tua. Essa conquista não é, esse lugar não é teu, não é para você estar onde você está. Esse lugar que você conquistou através da mentira não é para estar. Isso a priori é um delito. Isso a priori é um delito. Você tem jogos de sedução para conquistar alguém, e esses jogos de sedução são interessantes, são ricos, são divertidos, né? E até tem, sabe, às vezes você faz algum charminho, alguma mentirinha, mas não é disso que eu me refiro. A gente está engambelado pela uma mentira que está disseminada, uma metástase. É a ponto das pessoas começarem a acreditar. Estou falando do Brasil, estou falando do mundo, estou falando do planeta. O caos está de tal ordem que é difícil a gente encontrar uma legitimidade ou uma verdadeira autoridade nessa ou naquela versão. A gente tem algumas empatias, evidentemente que a gente tem algumas empatias com alguns autores, alguns pensadores, algumas pessoas, que através do exemplo, tocaram o nosso coração. Porque a gente não só vive o império das imagens, mas a gente vive o império das narrativas também. E se essa narrativa for muito bem construída, muito bem manipulada, muito bem elaborada, vai te tocar. Os filmes de Hollywood, as novelas das 8, das 9, sabem como emocionar. Existem milhares de jogos para fazer com que a gente morda a isca. Mas olha nos olhos, veja nos olhos de como as pessoas se cumprimentam, como elas se abraçam, como elas falam, como elas ouvem. Ali está a verdade. A verdade, insisto, não é uma teoria filosófica. Né? Existe todo um charme em falar da inexistência da verdade no campo da filosofia. É interessante. Tem uma potência falar disso. Tem uma potência dizer que, na verdade, não há verdade, o que há são versões. Isso provoca deslocamento dos olhares, isso provoca uma série de aberturas de novos campos, mas olha, ok, isso é da ordem da filosofia, tudo certo. Mas no natural, que nós somos o natural, existe verdade. Verdade é aquilo que eu consigo estar sendo e estar transmitindo, estar vertendo. É a minha transparência daquilo que eu estou dando conta de ser. É cafona, é brega, é antigo. É a gente querer fazer marketing da gente mesmo. Fazer marketing da gente mesmo. Sabe o que é fazer marketing? A gente parecer que é mais do que na verdade a gente é. Que é coisa mais linda do que falar assim, isso eu não sei, isso eu não sei, isso eu não estudei. Pois é, vou pesquisar sobre isso. Pois é, você agora me deixou em dúvida. Não pode. Você tem que fingir que sabe das coisas. Ou então fugir delas, para não se expor. Gente, é o seguinte, se a gente não construir um estado de estarmos à vontade com aquilo que eu me tornei, com aquilo que eu venho me tornando, com aquilo que eu dou conta. O caminho é longo, tem muita coisa maravilhosa para viver, tem muita coisa desafiadora para chegar no aspecto maravilhoso, né? Tem muita coisa, muita sombra para a gente chegar na nossa luz. Fica difícil entender que a maior beleza, o maior amor que existe é você dizer o que você está conseguindo, o que você dá conta. A mentira é o maior dos males porque estimula a ignorância. E a gente vai se identificando com a ignorância. A ignorância passa a ser uma enciclopédia, uma espécie de Barça, uma espécie de Wikipedia. E nós vamos disseminando a ignorância.
A minha fala não vai ao encontro de que devemos estudar todos os livros, fazemos mestrado, doutorado, pós-doc. Isso é bom, isso é correto, mas eu estou falando de outro assunto. Meu assunto, a verdade não é essa. A verdade que eu me refiro não é no âmbito nem da filosofia, nem da religião. É no âmbito de você não esconder o que você está podendo ser nesse momento e as tuas intenções. A civilização ocidental, posso dizer que o planeta como um todo, ele foi fundamentado, ele foi baseado em a gente esconder as coisas para chegar em determinado lugar. Quando isso é feito, quando um sábio faz isso, eu insisto em dizer que a sabedoria, ao amor, tudo pode. A sabedoria e ao amor, tudo pode, inclusive a mentira. Tá? Mas não é disso que eu falo. Eu não estou falando de sabedoria nem de amor. Estou falando de interesses. Interesses de seduzir, de manipular, de usar fulano, usar Beltrano, usar uma multidão de gente em nome de um poder que não sustenta. Quando eu olho para o planeta Terra, quando eu olho para o meu país, né? Mas não é de hoje, não. Isso não é de hoje, não estou falando de hoje, não. Isso é uma saga, uma história que tem décadas, que tem séculos, que tem milênios. Parece que nós chegamos num ápice, e eu acho que a gente chegou no ápice, porque os mandatos do céu, as conjunções de Júpiter, Saturno e Aquário, esse novo tempo que começou em 2020, vai botar por terra. Aliás, ele começou, na verdade, em 2012, ele veio se intensificando, ele vai botar por terra todas essas crendices na mentira, na ignorância, na falácia. As nossas doenças corporais, as nossas doenças emocionais, as nossas doenças psíquicas, as nossas doenças espirituais se devem a gente mentir, 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 mentir. Claro que a pior mentira é a mentira consciente. Existe a outra mentira que a gente nem está percebendo que está se mentindo. Existe uma tolerância, na medida em que a gente vai se tornando mais consciente, as fichas vão caindo. Essa minha fala hoje, mentira em metástase, essa minha fala hoje é um grito. Eu confesso que eu estou muito, muito incomodado com o estado de coisas que eu vejo vendo no planeta Terra e no meu país. Insisto que não é de hoje isso. Isso já tem séculos, só que está agravando a dinastia da mentira. Né? Eu me lembro, na década de 80, eu fiz um workshop, num sítio muito bonito chamado Petrônia, que agora se chama Ianur, lá no Rocio, na subida da Serra de Petrópolis. E década de 80, isso foi 80? Não foi 80, acho que foi década de 90, não foi 80 não, foi década de 90. E eu botei uma imagem, uma foto, para inspirar esse workshop de fim de semana, de dois tenistas que tinham acabado de competir. Um era vitorioso e o outro era o perdedor, e como de praxe eles se cumprimentam, né, no final. E o cumprimento era totalmente dissociado, era uma foto, o cumprimento era totalmente dissociado, eles olhavam para lados completamente... Não havia contato, as duas mãos se tocavam, algum sorriso acontecia, mas na verdade não havia contato, mas aquilo era um cumprimento. Isso me chamou muita atenção. Eu fiz um workshop de final de semana, tinha esse como mote. Depois eu fui observando não só o discurso dos políticos, que é aquilo que era prometido em campanha e que não era verificado na hora que a pessoa conseguia ser eleito, né? E fui observando mais ainda o olhar dos políticos, a maneira como eles se cumprimentavam, eles se abraçavam. Todo terapeuta tem a obrigação de fazer uma leitura corporal. Porque a gente não pode ficar refém das narrativas verbais, orais, não pode ficar.
Porque se a gente ficar ouvindo só as coisas que as pessoas falam, a gente está numa terra de anjos, de santos e querubins. De repente, nós é que estamos errados, os outros estão todos certos, porque são discursos. Olha, o mundo está cheio de boas intenções e o inferno também, cheio de gente com boas intenções. Um terapeuta tem a obrigação de ler o subtexto, de ler a legenda, aquilo que está por detrás. E aí eu fui observando, né, figuras públicas que tinham um olhar que escapava, um toque que não havia presença, não havia transparência. Embora o verbo fosse sempre empompado, né, um verbo pomposo, um verbo, né? E a leitura corporal, eu não devo confiar nessa pessoa. Aí vem outra. Eu não devo confiar nessa pessoa. Aí vem outra. Eu não devo confiar nessa pessoa. Meu Deus, como assim? Se a confiança é fundamental nesse processo. Pois é, mas essas pessoas, e aí eu não estou me referindo só aos políticos, não. Ali, os políticos, eles nos dão aula todos os dias, desde décadas e décadas e décadas e décadas, os políticos nos dão aula, eles nos ensinam, né, a arte da não presença, a arte da não verdade, a arte de uma ambição onde eu não tenho estofo para estar lá. E aí a gente pensa em revoluções, em luta armada, quando na verdade essa revolução começa com eu dizendo o que eu estou sentindo. Eu estou com medo, eu não sei, eu quero aprender, você pode me ajudar? Eu posso te ajudar. Eu preciso te ouvir. Você consegue me falar o que você está sentindo? Ou eu preciso decifrar você? Eu preciso te decifrar? A gente aprende muito também nas redes sociais. Observem, todos nós, esses 7,5 bilhões de terapeutas e educadores que somos, temos a obrigação de fazer a leitura facial, a leitura corporal, a leitura do olhar. Observe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Twitter, quer dizer, porque principalmente quando você tem uma foto, quando você tem um vídeo, está tudo exposto. Está tudo exposto. Porque quando só tem o texto, a gente fica ali, tá, só tem o texto. Não, mas quando a pessoa está falando, a maneira como fala, o jeito como fala, o corpo, os pés, a posição das mãos, isso não é um curso, não. Isso não eu não estou preparando para divulgar nenhum curso de leitura corporal. Já não sei se vocês já repararam, todas as minhas lives, na verdade, eu não vendo coisa nenhuma. Eu só procuro compartilhar minha experiência de vida. São mais de 6 décadas. Se eu não tiver nada a dizer, se eu não tiver nada a compartilhar, meu Deus, para que a minha vida valeu? Minha questão aqui não é ser professor de ninguém, ser mestre de ninguém, mas Caetano Veloso uma vez escreveu o seguinte: o homem velho é o rei dos animais. Para que não fique mal entendido por algumas pessoas, podemos dizer que a mulher velha é a rainha dos animais. Se você que chegou numa certa experiência de vida, aos 20 anos de idade, aos 30, aos 40, aos 50, aos 120 anos de idade, não tem nada a compartilhar, nada a dizer, não tem que vender nada, vai vender o quê? Que você vai, eu vou me vender. Ah, entendi, agora entendi, eu vou me vender. Vou me vender porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Escuta, estou terminando a minha fala. Isso é um grito. Talvez eu volte a gritar novamente. A minha indignação da mentira, da mentira, da mentira, essa metástase que está corroendo o planeta Terra e o nosso país, insisto, não é de hoje. Tem muitas e muitas e muitas décadas. Só que está aumentando, está aumentando, está aumentando, está aumentando. A mentira virou verdade, a verdade virou mentira, está tudo no mesmo saco, está tudo misturado. Escuta,
A cura física depende da verdade. A cura emocional depende da verdade. A cura espiritual depende da verdade. A felicidade perene depende da verdade. O caminho do Dharma depende da verdade. A autorrealização depende da verdade. O resto é lixo. O resto é ter fama em 15 minutos e depois você, quem sabe, ser esquartejado. Porque você vai pagar maior mico. Porque ficou num lugar que você não tinha consistência, não tinha constância, não tinha credibilidade. A minha fala é contundente, a minha fala é radical. Nem diria que é radical, não tem nada de radicalidade. A minha fala é de um bom senso, só que ela é contundente, porque a coisa tomou uma proporção gigantesca. Sintam isso que eu estou falando e sintam isso que eu estou falando e percebam que a revolução, a transformação, a virada do jogo depende de cada um. Não necessariamente, não, vamos nos reunir. Não, tudo bem, pode se reunir, pode fazer passeata, pode fazer tudo. Acho que cada um deve defender suas ideias. Mas isso é superficial em face a você começar a sua revolução sendo transparente, verdadeiro. Esse sistema ele acaba caindo imediatamente. Se 7,5 bilhões de pessoas, vamos dizer, tá bom, não vamos dizer isso tudo, vamos dizer isso diferente, vamos dizer que se 30% da população planetária falasse a verdade, eu não estou falando de políticos, não estou falando de nós todos, sociedade civil, sabem a lei do centésimo macaco, né? Vocês conhecem, né? Pois é. A lei do centésimo macaco. Se vocês não conhecem, pesquisem. É mais ou menos isso. Poderia até criar uma lei agora dos 300 milhões, ou sei lá, dos 30% da população planetária sendo, de fato, o que é. Assumindo o seu medo, assumindo a sua coragem, assumindo a sua insegurança, assumindo o seu não sei, assumindo a sua experiência de vida, assumindo a sua verdade, sendo transparente e aprendendo a pagar os preços. A gente não vai mais eleger pessoas vazias. A gente não vai mais eleger ventrílogos. A gente não vai mais se relacionar com pessoas que são promessas, promessas, promessas que jamais cumprirão. Tá? Que minha fala tome o status de uma fala política em relação ao comportamento humano. Nós, seres políticos, que não precisamos estar envolvidos nem com esse, nem com aquele partido, mas somos seres políticos, precisamos exercer a nossa cidadania a partir da verdade. Meu nome é Sérgio Seixas, sou do Grupo Terra de Rodar e em breve eu estou na área novamente.